Em 7 de janeiro de 1745, o presidente da província de Pernambuco, Henrique Luiz Pereira Freire de Andrade, no sentido de remediar o problema da falta d'água potável em Olinda, onde, em dias de maré alta, as águas do Capibaribe invadiam as águas doces do rio Beberibe, prejudicando o abastecimento da população de Olinda. Começou a ser construída a represa denominada Varadouro, onde foram feitos aterros numa extensão de 1.584 metros. Foi erguida uma grande muralha em alvenaria acima de 70 metros de comprimento, 57 metros de largura e 36 metros de altura. Na parte superior da represa foram construídas 11 aberturas, chamadas de sangradouros. Foram mais 12 pequenas aberturas, chamadas bicas. As obras foram concluídas em 20 de outubro de 1749, no governo de Dom Marcos José de Noronha Brito. A represa evitava que as águas do mar, trazidas pelo Capibaribe, invadissem o rio Beberibe. Formaram-se grupos de canoeiros, a maioria escravos, que levavam a água potável do Beberibe até o porto e a povoação do Recife. A represa, que levou o nível de água do rio Beberibe e fez funcionar as bicas do Varadouro durante quase 70 anos, foi considerada uma grande obra provinciana. Durante a grande enchente de 1818, um grande desastre aconteceu. A cheia de um inverno tenebroso destruiu todo o aterro. O grande volume de águas dos rios Capibaribe e Beberibe transpôs a represa, além da falta de manutenção e a ação dos ratos, caranguejos e formigas, fez a represa via abaixo e as águas se misturarem. O arrombamento da represa causou uma grande destruição e uma inundação jamais vista. Para se ter uma ideia, o desastre provocou um aumento gigantesco no pântano natural, em mais de 1.300 vezes, que ficou conhecido como Pântano de Olinda. O problema foi tão sério que durante anos o Pântano de Olinda foi a grande dor de cabeça da província de Pernambuco no século XIX. Agravadas pelas enchentes em 1830, 1842 e 1854, o Pântano de Olinda ocupou as áreas dos atuais bairros de Varadouro, Santa Teresa, Vila Popular, Salgadinho, Santo Amaro, Sítio Novo, Campo Grande, Peixinhos, Fundão, Jardim Brasil, Fragoso, Águazinha, São Benedito, Porto da Madeira e Beberibe. Em 1850, outro grande problema afetou diretamente o Pântano de Olinda. Um surto de cólera que afetou não só a povoação de Peixinhos, mas toda a Olinda e Recife. A epidemia do cólera morbo provocava no indivíduo diarreia aguda, causava a morte rápida e degradante, ocasionada por um processo de desidratação e perda de peso acelerado, aparentando uma aparência esquelética, os olhos afundados e a cor da pele azulada. A última enchente do século foi a de 1854. Arrasou as cidades de Olinda e Recife. Foram 72 horas de chuva torrencial
e uma destruição jamais vista. O pântano de Olinda recebeu um volume espantoso de água, a represa do Varadouro novamente foi destruída e as águas do mar invadiram totalmente a sua muralha e o leito do rio Beberibe, deixando a população desesperada e sem água potável. Os mais de 40 proprietários de ilhas, sítios, pequenas propriedades de terra na área do pântano de Olinda, ficaram submersos. O pântano, que outrora provocou a perda de áreas de agricultura, a possibilidade de navegar pelo rio Beberibe e epidemias, a população viveu seu pior momento de caos de sua história. Com essa cheia e pelo rompimento da represa do Varadouro, com esse grande desastre de 1854, o projeto de saneamento e dessecamento do pântano de Olinda, que já vinha sendo feito desde 1841, na gestão do presidente da província de Pernambuco, Francisco do Rego Barros, o Conde da Boa Vista. Recebeu um orçamento maior do governo imperial e da província. Foi dado o início das obras. Foi construída uma vala em linha reta desde o sítio dos Craveiros, que ficava no Forno da Cal, onde atualmente fica o bairro de Peixinhos, extremo com sítio Fundão, até o Varadouro. Os recursos não foram suficientes e as obras foram concluídas em 1855, na gestão de José Bento Figueiredo. Até a primeira metade do século XX, Olinda ainda sofria com os problemas do pântano de Olinda e o processo de degradação do rio Beberibe, onde até os dias atuais sofrem com os problemas da falta d'água. Meado do século XVIII, Forno da Cal pertencia aos jesuítas, que começaram a ser expulsos a partir de 1759. Tiveram todos os seus bens confiscados. A propriedade de Forno da Cal foi vendida em asta pública. Em 1826, parte do Forno da Cal passou a ser propriedade do coronel Bento José da Costa, em asta pública. Em 1830, aquelas terras de Forno da Cal, que foram adquiridas pela Congregação dos Padres de São Felipe Neri, devido à extinção dessa ordem, foram incorporadas ao patrimônio da Santa Casa de Misericórdia. Em 27 de outubro de 1859, o bem-sucedido comerciante inglês adquiriu a propriedade de Forno da Cal através de foro. Na ocasião de posse, encontrou a propriedade de Forno da Cal decadente. O engenho velho já não produzia mais açúcar e estava invadido por poceiros. Ele reintegrou-se nas terras invadidas e ocupou toda a área pantanosa, alagada e terras de alvoredos. Conseguiu fortuna com vendas de madeiras, arrendamento de terras para cultura agrícola e pastagens pelos negócios da cal. O inglês naturalizou-se no Recife. Foi um dos responsáveis pela implantação do gasômetro no bairro de São José, no mesmo ano que adquiriu a propriedade de Forno da Cal. De acordo com o Dicionário Topográfico, Estatístico e Histórico da província de Pernambuco, de 1863, a antiga estrada que antecedeu a estrada de São Benedito
e atual Avenida Presidente Kennedy foi aberta a partir de 1842. A estrada ligou o terreno do sul do Forno da Cal à parte alta da cidade de Olinda e a freguesia de Beberibe, que na ocasião pertencia a Olinda.